Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Há momentos na vida em que nos sentimos sozinhos. Normalmente isso só acontece nas dificuldades. O Senhor Jesus passou por isso. Nós estamos vendo os últimos momentos do Senhor Jesus em Mateus, hoje, capítulo 26, a partir do versículo 57. Vamos acompanhando o texto que diz o seguinte: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Devemos lembrar que o Senhor Jesus, que fora traído por Judas, então entregue àquela turba de pecadores que foram com porretes, espada, querendo prender como se fosse um salteador, alguém que esteve entre eles e simplesmente só fez o bem. Agora está sozinho, porque os discípulos que no início, principalmente Pedro, tentou defender o Senhor Jesus, agora fugiram. Fugiram, inclusive, para que se cumprisse a Escritura, conforme diz que todos terminaram abandonando quando o pastor foi aprisionado. E então o Senhor Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser interrogado. E diz o texto, versículo 58, que Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Bem, pelo menos Pedro seguiu de alguma forma. Todavia, observe que todos eles estão acovardados, diferente daquilo que Pedro havia dito antes: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Então, observe que a realidade era um pouco diferente. O apóstolo Pedro precisava conhecer melhor a si mesmo. E nesse momento, de longe, está só observando para ver o que vai dar aquilo dali. É claro que os discípulos têm uma expectativa, porque eles creram que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Então havia uma expectativa, ele vai se libertar. Deus vai mandar legião de anjos. Alguma coisa vai acontecer, porque eles não haviam ainda compreendido a obra redentora. E eu já quero aplicar isso à sua vida. Às vezes nos esquecemos o que Deus nos ensinou sobre a obra redentora. Que a obra redentora, ela não ocorreria por meio de triunfos diante dos homens, com guerras vitoriosas da parte do povo de Deus, mas por meio de dores e sofrimentos, porque na verdade é na perseverança que está a nossa vitória. O livro de Apocalipse, que por vezes estamos citando, fala isso várias vezes. Em Apocalipse, a igreja aparece vitoriosa 4 vezes. E se você observou, nessas 4 vezes em que ela aparece vitoriosa, ela não está entre os vivos, mas ela está entre os mortos. Porque a vitória da igreja foi a perseverança daqueles que, em face à morte, mesmo sendo ameaçados, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo torturados, não desistiram. Essa é a vitória da igreja. Portanto, lembre-se que a redenção, ela sim, é um caminho de sofrimento. Não é que nós vamos ser salvos pelo sofrer, mas que a redenção é um caminho de sofrimento. Nós vemos isso, inclusive, nos apóstolos posteriormente, que pregando a palavra, pregaram com muita perseguição, debaixo de muito sofrimento. Esse é o ambiente da redenção. Porque, no final das contas, a ideia do diabo, do mundo, é não deixar a gente persistir. Então, a gente precisa perseverar. E o Senhor Jesus, nesse momento, precisa ser muito firme também, porque ele está sendo ali envolto de pessoas que querem matá-lo, como eles bem sabiam. E o versículo 59 diz: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem. Por que ele frisa algum testemunho falso? Porque não havia nada o que dizer de Senhor Jesus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca cometeu um só erro. O Senhor Jesus nasceu sem pecado. Lembre-se, a semelhança de Adão e Eva, ainda que o Senhor Jesus foi gerado do Espírito Santo. Então, portanto, há também uma diferença. E ele viveu sem pecado algum, ainda que entre os pecadores. Ele nunca pecou.
E eles estavam procurando alguma coisa para acusar. Então, quando alguém quer acusar, vai tentar de algum jeito. De uma certa forma, claro, com todas as diferenças, porque o Senhor Jesus, ele nunca realmente pecou, nós também podemos aplicar a nossa vida lembrando que estamos sujeitos o tempo inteiro a tentativas de nos acusarem de alguma coisa. O importante é ter razão para nos acusar. Porque, inclusive, lembre-se que é exatamente o significado de Satanás e de diabo. Tanto Satanás, em hebraico, Satã, significa acusador, é a ideia do advogado de acusação, quanto diabolos, que é a palavra grega para diabo, significa também acusador. Então, o sentido de Satanás, do inimigo, do adversário, chamado de diabo também, é acusar aqueles que Deus quer defender. Portanto, não estranhe quando aparecerem acusações inumeráveis, porque esse é o objetivo. O contrário é Jesus, nosso advogado de defesa, como nos diz 1 João, que ele está ali para nos justificar e nos livrar de todo o mal. Ele nos agracia com o perdão, com o livramento das acusações. Então, ali eles estavam tentando encontrar uma razão para matar o Senhor Jesus. Eles têm que encontrar. Eles sabem, mesmo eles, que não poderiam simplesmente entregá-lo à crucificação sem ter nenhuma razão. Então eles vão tentar encontrar alguma, como bem frisa Mateus, alguma acusação falsa, obviamente. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Essas informações são importantes porque elas deixam bem claro, diante de todos os daquela época, diante do próprio Sinédrio, deixa claro para nós de hoje que realmente Jesus nunca pecou. Tentaram de todos os jeitos encontrar testemunhas que dissessem alguma coisa errada que ele tivesse feito, algum pecado contra a lei do Senhor, e não encontraram. E ele diz assim, apesar de muitas testemunhas, muita gente tentou encontrar defeito em Jesus, não encontrou. Ou seja, se frisa algo fundamental. Porque para ele ser nosso Redentor, ele não poderia ter pecado algum. E de fato, ninguém encontrou defeito no Senhor Jesus. Perfeito, puro, límpido, um homem que realmente é um homem agradável, um homem perfeito diante do Senhor. Então, sem pecado algum, o texto diz que no final a coisa já fica um pouco mais nervosa. Aparecem duas testemunhas, afirmando, versículo 61 diz, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Bem, de fato, o Senhor Jesus falou algo sobre o santuário em que ele seria reedificado. Todavia, o apóstolo João, ele nos diz exatamente o que o Senhor Jesus quis nos dizer, né? É em João 2,19. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Bom, de fato, seria absurdo para qualquer pessoa, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, ele estava se referindo à morte e ressurreição, não ao prédio. É óbvio que o Senhor Jesus não iria edificar o prédio em apenas 3 dias. Claro, sendo Deus, ele poderia fazer isso em apenas 1 segundo. Mas não era esse o propósito, né? Então, eles não entenderam. Obviamente, a acusação ficou estranha, porque apesar de ele ter dito isso, Jesus manteve silêncio e qualquer um diria, mas quem é que vai fazer isso, né? É uma acusação que, no final das contas, não iria dar em nada. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Eles já começaram a ficar meio estressados, né? Porque um monte de acusações, nada fazia muito sentido, ele não se defendia, simplesmente se manteve calado, e eles queriam uma razão para acusá-lo, então tinham que encontrar uma razão para acusá-lo. E então, o texto diz que Jesus, porém, guardou silêncio. E esse silêncio
É para que se cumpra o que diz a profecia de Isaías 53, que fala sobre esse momento que o Senhor Jesus está vivendo de sofrimento. Ele diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Muitos dos cristãos daqueles dias, na era dos mártires, quando foram perseguidos, fizeram algo semelhante. Se mantiveram firmes e muitas vezes em silêncio para glorificar o Senhor, imitando Jesus. Muitos que morreram por Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus se manteve quieto. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que o negócio já está meio nervoso, né? Ele não conseguiu o que queria. E aí Jesus, já tendo se cumprido a Escritura, e chegou o momento certo de falar, porque ele sabe que ele tem que ir à cruz. O propósito de Jesus aqui não é ficar calado para se livrar de uma condenação. O propósito de Jesus é cumprir a palavra de Deus, glorificar a Deus. E ele fala porque agora é o momento de falar. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A ideia do desde agora é expressar que a obra seria cumprida, é confirmar a obra, é confirmar que ele, de fato, realizaria a salvação e se assentaria diante do trono de Deus. É dar certeza de que tudo se consumará como Deus planejou e como ele estava disposto a realizar a vontade do Pai. Não era que naquele momento ele estava, porque ele estava ali, obviamente. Mas é uma confirmação de que tudo que Deus anunciou se cumpriria cabalmente. Inclusive que ele venceria o pecado e depois a morte e então se assentaria no trono de Deus. É a confirmação da obra que está para ser realizada. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que o vistes agora blasfemo. Aí ele tentou de alguma forma e pegou aquele gancho, ainda que o Senhor Jesus em nenhum momento tenha dito que era ele. Veja que ele disse que o Filho do Homem se assentará à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Claro que eles entenderam, se referia a ele e, querendo alguma razão, então ele usou aquela dali. Observe que a falta de conhecimento da verdade leva os homens a acusarem até mesmo o próprio Deus. Então é fundamental conhecer a Escritura para que você saiba, de fato, como proceder diante do próprio Deus. Se eles conhecessem quem estava ali, não teriam negado aquele que estava ali. Se eles soubessem que era o próprio Filho de Deus, eles não teriam negado. Mas a ignorância, a falta de conhecimento e, consequentemente, por causa do coração pecador, a maldade, leva o homem a absurdos como esses. Portanto, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, para que você possa glorificar a Deus como Deus deve ser glorificado, pelo fiel conhecimento da vontade dele. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Era o que eles queriam. Na verdade, o julgamento foi só mesmo uma forma de levá-lo à crucificação. Eles já queriam matá-lo. Ali foi só uma invençãozinha deles para isso. Ou seja, eles usaram isso de subterfúgio para conseguir ter uma desculpa para matar o Senhor Jesus. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Observe a falta de piedade, não tendo encontrado eles um só defeito nele. Portanto, veja a necessidade de realmente conhecer o Senhor. Veja a necessidade de, nesse conhecimento, ter uma vida piedosa. Porque se eles tivessem observado, não teriam feito o que eles fizeram. E observe que a partir dali, Jesus começa um caminho de mais dura humilhação. Ele já tinha começado a ser humilhado, mas a partir dali, a humilhação se torna mais intensa. E ele se deixou. Veja que em todo o tempo Jesus está voluntariamente se deixando para que o Senhor seja glorificado no seu sofrimento, na sua morte e posteriormente na sua ressurreição.
Que isso sirva, inclusive, de modelo, para que você, quando se deparar com momentos difíceis e duros, como esse, em que o mundo vai tentar encontrar razões para acusar, você possa lembrar de Jesus, que para glorificar ao Pai, teve paciência e então deixou que Deus fizesse a sua vontade na vida dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te exaltamos e glorificamos por tudo. Dá-nos sempre, ó Deus, firmeza e perseverança para seguir os passos de Jesus, quando o Senhor assim quiser, e nós glorificarmos o teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe essa semana. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.